Olá! A cotação da arroba do boi apresentou estabilidade no início desta semana em boa parte das praças do país. Apesar disso, a expectativa para este mês é de preço mais baixo para a arroba do boi. Se por um lado a região sul do país sofre e muito com excesso de chuva, a falta de água em outras regiões do Brasil tem prejudicado a qualidade das pastagens. E com isso, o pecuarista tem encontrado dificuldade para reter o gado no pasto. Com uma oferta maior de animais, o preço de fato tende a cair. Sejam bem-vindos ao Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. Historicamente, este período do ano, as pastagens começam a apresentar uma piora na qualidade e, com isso, aumenta o volume de gado no mercado. Diante deste cenário, quais são as estimativas para o mercado de boi, preços, abates, gado de reposição, mercado doméstico e exportação? Para falar sobre estes assuntos, eu converso com Alcides Torres, diretor e analista da Scott Consultoria. Olá, Scott, muito obrigada por falar com a gente. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Pasto com baixa qualidade, excesso de chuva no sul e falta de água em regiões importantes para a pecuária e volume maior de animais no mercado. Scott, a que mais você atribui a queda no valor da arroba para este mês? Olha, Andréa, nós estamos no outono, não é? E o outono é caracterizado aí pela queda de temperatura durante o período noturno, diminuição da luminosidade, os dias são mais curtos, e falta de chuva. É claro que a gente não está se referindo ao Rio Grande do Sul, que está sob uma tempestade inusitada, tá? Mas no Brasil Central, esse é o cenário, e essas condições climáticas prejudicam o capim, que perde qualidade nutritiva, perde capacidade produtiva também, e dessa forma o pecuarista é obrigado a ajustar a lotação das suas pastagens, tá? E nisso ele acaba ofertando mais boiadas no mercado e o preço cai, porque o comprador percebe imediatamente esse aumento de oferta e começa a administrar os preços de compra, tá? Então esse é o cenário hoje em função do aumento de oferta por causa da entrada do outono. E você enxerga um cenário de melhora de preço a curto prazo, Scott? Curto prazo eu não diria, mas agora a gente entra no segundo semestre, né? Deixa terminar maio, aí a gente entra em junho, julho, e aí os preços tendem a melhorar, porque aí a oferta se retrai bastante, tá? É claro que a gente não vai ter preços como o que nós assistimos aí há 2, 3 anos atrás, porque o mercado agora está estabilizado, né? Ele está mais regular, digamos assim. Scott, com a oferta maior, como estão as escalas de abate? Olha, em função dessa melhor oferta, os frigoríficos têm trabalhado também, eles pressentiram, né, que existe uma oferta relativamente fácil, não está difícil comprar boiada, então as escalas elas estão sendo administradas pelos compradores, tá? Então a gente tem frigorífico trabalhando com 6 dias, 8 dias e até 12 dias de escala de abate. É bastante confortável, viu, André? E os mercados de novilha e vaca? Mesma coisa, tá? O parâmetro é o boi, aí você tem vaca gorda e novilha gorda, tá? As novilhas, normalmente, elas são adquiridas para o mercado externo, né? Quando a gente fala mercado externo, a gente está falando de China, e China só compra bovinos com até 30 meses de idade, tá? A vacada velha vai para consumo interno, e novilha, boa parte, vai para exportação. E agora falando um pouco das exportações, né? Em abril, o volume de embarque bateu recorde, né? O preço também está bastante atrativo. Qual deve ser o cenário para os próximos meses? Olha, a expectativa é positiva, né? A gente terminou aí o primeiro quadrimestre do ano com recorde de exportação, e se continuar nesse ritmo, a tendência é que a gente termine 2024 com números
bastante interessantes, tá? Em que pese que a cotação, por exemplo, o maior comprador é a China compra 60% do que a gente exporta, e a cotação da carne para a China caiu, né? Está rodando agora em torno de 4.500, 4.700 dólares a tonelada, tá? Mas apesar, isso, é claro, comparando, nós estamos falando aqui de um período em que a tonelada de carne estava 6.000, 7.000 dólares, tá? Mas apesar dessa queda nominal na cotação da tonelada, o volume tem sido tão grande que a gente deve ter recorde em volume e recorde em faturamento de exportação no final de 2024. E quais os motivos? O motivo é que a China continua comprando, a gente abriu aí alguns novos mercados, tá? Os Estados Unidos e o México estão importando mais da gente, não é? O México está importando mais porque ele está exportando muito bovino em pé para os Estados Unidos, assim como o Canadá. São os países que compõem o bloco econômico denominado NAFTA, não é? E aí, como ele exporta gado para os Estados Unidos, ele importa a carne do Brasil, e a mesma coisa o Canadá, tá? E o próprio Estados Unidos, né? Que está com um dos menores rebanhos da história. E por isso que lá a cotação da arroba está elevada, o preço da carne está caro, então compensa importar do Brasil. Scott, o consumo interno, como tem se comportado? O consumo tem ajudado a melhorar os preços dos animais? Olha, André, o consumo interno ele anda patinando, tá? A gente tem um desemprego menor, mas se você vai no supermercado, a gente assiste um fenômeno chamado reduflação. O que é a reduflação? Reduflação é quando você não diminui o preço, ou até aumenta o preço de determinado produto, e diminui a embalagem. Tá? Isso está acontecendo com produtos lácteos, com água de coco, suco de laranja, embalagem, bolachas, biscoitos. Então, por que isso acontece? Porque o poder aquisitivo da população não está legal, tá? E nesse aspecto, o consumo, 70%, 80% do que a gente produz fica no mercado interno, mas o consumo não tem sido forte o suficiente para provocar uma reação de preço na cotação da arroba do boi para o pecuarista. Como que você avalia o mercado de gado de reposição e o cenário daqui para frente? Olha, a reposição, a relação de preço entre bovinos para a reposição do rebanho e a cotação do boi gordo é próxima de 1, então a correlação é muito grande, tá? E conforme os preços do boi vão subindo, vão ficando estáveis, os bovinos para reposição também. Desmama, bezerro, sobriano, garrote, etc, tá? E o preço deu uma subidinha. Então, para quem compra, o melhor momento já passou, se bem que ainda as oportunidades estão muito boas, e a tendência é que, ao longo aí do segundo semestre, a cotação dos bovinos de reposição melhore, tá? Do ponto de vista do vendedor e piore do ponto de vista do comprador. Diante de um cenário com pastagens com baixa qualidade, o semi e o confinamento são possibilidades para o pecuarista. Qual é a estimativa para essa temporada? É de aumento no número de animais? A gente está levantando esse mercado aí há 30 anos, tem até nossa expedição Confina Brasil, que percorre o Brasil todo, né? Existe um número mágico aí, tá? Faça chuva ou faça sol, em ciclo de alta ou ciclo de baixa, a quantidade de bovinos confinados e semi-confinados gira em torno aí de 5 milhões e 500 mil cabeças, de vez em quando bate em 6 milhões. Então, essa é a expectativa de confinamento, semi-confinamento para essa entre-safra, tá? Entre-safra do capim. Independente de preço, etc., o semi-confinamento e o confinamento e o diferimento de pastagem sempre são alternativas técnicas para enfrentar o período de seca no Brasil Central. O custo para confinar está menor. Quais os motivos? O custo realmente, comparativamente, estão menores. Primeiro que o próprio bovino, né, o próprio animal, a cotação do boi magro caiu e a gente só confina de boi magro para frente, né, acima aí de 13, 14 arrobas para cima. E então o próprio animal representa 70% do custo, ele está com uma cotação menor. E também os componentes da dieta estão esse ano com preço mais baixo.
tipo farelo de soja, os farelos de maneira geral, as tortas, os grãos e assim por diante. Ô Scott, a gente recebeu algumas perguntas no portal DBO, então vou fazer a primeira pergunta para você, que é do Peixoto. O preço da arroba do boi gordo influencia diretamente o preço da reposição? Influencia, tá? A correlação é próxima, tá? Se você fizer aí uma retrospectiva histórica, quando a cotação da arroba do boi gordo está elevada, os dos bovinos para reposição também estão. E é por isso que a reposição está nessa água morna. Ela já teve muito pior, quer dizer, pior para quem vende, muito melhor para quem compra, e agora ela tá oscilando, acompanhando as oscilações da cotação do boi gordo. Ô Scott, a relação de troca boi e bezerro melhora ou piora no segundo semestre? Quem enviou a pergunta foi Ticiano Menezes Ramos. Eu acredito que nem melhore nem piore, vai ficar mais ou menos nesse nível, tá? Porque a gente tem aí alguns fatores pesando, mas a relação de troca melhor já ficou para trás, tá? Mas ainda assim, hoje, né? Porque notícias de mercado valem para o dia da análise, hoje ainda vale a pena comprar, repor o rebanho, pensando no ciclo de alta que deve acontecer a partir de meados de 2025, 2026. E a última pergunta é do Vinícius Violeiro. Qual a previsão do milho, baixar ou subir? O mercado funciona de expectativa, mais de expectativa do que de fato, porque os capitalistas que operam o mercado vivem em pânico, né? E com esse desastre medonho que aconteceu no Rio Grande do Sul, todo o mercado está apreensivo com relação ao milho que o Rio Grande do Sul exportaria, tá? 80% da colheita já tinha sido terminada lá na região sul, mas isso deve influenciar o mercado. Então, a medida a melhor postura hoje é pensar numa estabilidade de preço, porque a gente sabe que Paraná, Mato Grosso, etc., são os grandes produtores de milho. Mas a expectativa de falta dessa produção pode afetar os preços, tá? Scott, é justamente sobre o Rio Grande do Sul. Quero falar um pouco sobre uma medida anunciada pelo governo brasileiro sobre a importação de arroz. O anúncio foi feito após os eventos climáticos no Sul, que afetou muito o estado, né? Prejuízos ainda impossíveis de calcular. De fato, essa medida de importação de arroz é necessária? Boa pergunta, viu? Mas é assim, a função do Estado, né? A função do governo é premeditar o breque, né? Ele está pelo menos um passo à frente dos acontecimentos, tá? Estima-se que a perda na lavoura tenha sido de arroz, tenha sido de entre 1 milhão e 1,5 milhão de toneladas, tá? É por isso que o governo anunciou uma importação de 1 milhão de toneladas. Ele detalhou essa importação, o governo, dizendo que vai importar arroz empacotado, embalado, já para consumo, tá? Então nós não vamos importar arroz em casca, tá? Então essa é a notícia que eu tenho. Então a importação do arroz beneficiado já, primeiro que você tem um controle de qualidade melhor, que não é arroz quebrado, né? E isso vai direto para o consumidor, o que em certa medida preserva o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, tá? Tocantins produz também, etc., mas ali que é o grande celeiro nacional de arroz, em função da própria característica rio-grandense, tá? Então, essa medida já previne os especuladores, né? O especulador está sempre de prontidão, dizendo, olha, nós vamos importar arroz. E o governo diz o seguinte, já também para sossegar os produtores do Sul. Se o que a gente importar for suficiente para conter o preço para o consumidor, nós estamos falando de produto de cesta básica, né? Arroz, feijão, essas coisas todas. Então, se a gente conter o preço, então a gente suspende a importação. A gente teve prejuízo no campo de safra não colhida e tivemos prejuízo no arroz estocado, porque os armazéns também ficaram inundados, tá? Então, essa medida do governo, ela vem em um bom momento, sim, principalmente para os consumidores, tá? Ô, Scott, só para a gente finalizar, o mercado oscila bastante, né, devido a vários fatores. E que recado você deixa aí para o pecuarista? O agro brasileiro tem feito um esforço nacional para ajudar os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, né? As campanhas têm sido feitas, são todas imbuídas da melhor das intenções, não é?
Desejo aí sorte, perseverança, resiliência, né? Todas essas palavras aí para os produtores do Rio Grande do Sul, para a população do Rio Grande do Sul de maneira geral. E para os pecuaristas, eu diria que a gente já está caminhando para o final de ciclo de baixa, acho que o pior já passou, e que a tendência daqui para frente é de a gente ter cenários melhores. Mas não cenários tão exuberantes como a gente teve no tempo da pandemia, tá? O mercado já mudou completamente, então hoje a gente caminha já para uma espécie de comportamento de preço esperado pelo mercado. Tanto é assim que, apesar da bronca toda lá no Rio Grande do Sul, o preço da arroba do boi gordo no restante do Brasil tem se comportado de maneira independente do que acontece lá no sul do país. Oi, Scott, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações. Obrigado, André, obrigado a todos que nos estão assistindo. Boa sorte a todos, boa saúde e bons negócios. Antes de encerrar esta edição do Mercado Pecuário DBO, te convido a conferir a edição digital de maio, que já está disponível para os assinantes no portal DBO. E se você ainda não é assinante, acesse portaldbo.com.br e assine a revista DBO, o conteúdo digital e de qualidade para quem vive da pecuária. O Mercado Pecuário DBO de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau! Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida.